uma frase aqui que foi dita ontem, esses dias. Está na hora de tudo ser colocado em seu devido lugar. Jair Bolsonaro disse essa frase a uma apoiadora ontem de manhã, na saída do Alvorada. Menos de 24 horas depois, Fabrício Queiroz é preso num sítio do advogado de Jair Bolsonaro. Hoje, na saída do Alvorada, Bolsonaro não parou para conversar com os seus seguidores e apoiadores que ficam ali naquele cercadinho todos os dias. Bolsonaro foi direto ao Planalto, onde era aguardado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, que foi convocado de última hora, inclusive. Está claro que a prisão de Queiroz tem consequências para além das questões jurídicas. E é sobre isso que a gente conversa agora com Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem nesse caos cotidiano que nós estamos vivendo no nosso país, né, Thalita? Essa situação que cada dia é uma emoção, cada dia um desastre. Pois é, como eu conversava agora com o William Deluca, ele falou, essa é uma cereja no bolo, inclusive, né, de tudo isso que a gente está acompanhando. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre os impactos na política, porque Jair Bolsonaro, por enquanto, se manteve em silêncio, não se pronunciou. A relação com Queiroz é estreita de muito tempo, inclusive. Queiroz foi encontrado num sítio, numa casa do advogado de Jair Bolsonaro. Isso é muito grave, né, professor? Sim, essa prisão do Queiroz, ela vem a se somar às ações que estão correndo contra o Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, especialmente o escândalo das fake news, as ações que estão no TSE e ao isolamento crescente que o seu governo vem sofrendo. Agora, esse do Queiroz é particularmente grave porque ele não é só que ele pega uma ligação ilegal do Bolsonaro, ele desmonta a formação do governo Bolsonaro e mostra a sua ligação estreita com as milícias. Qual é o problema do Queiroz? O Queiroz evidencia a ligação do clã Bolsonaro com aquela milícia do Rio das Pedras e mostra que o que chegou ao governo não é uma coalizão partidária da vida pública brasileira. E eu não estou exagerando nisso, é um bando. É um bando que age dessa maneira. Como é que eu digo que eles agem como um bando, para não dizer uma quadrilha? Porque eles não têm uma tática de governo, eles não têm um programa de governo. A maneira dele governar é sempre atacar, atacar, atacar. Criar tensão, radicalizar. E com isso, cria na opinião pública, cria nos agentes políticos uma sensação de desequilíbrio constante. Então ele ameaça ir para frente de um quartel, ele vai à rampa fazer coro com a manifestação golpista, ele incentiva os seus apoiadores a fazerem atos terroristas, como feito na frente do Supremo Tribunal Federal no sábado. Então, enfim, ele radicaliza tensões na sociedade que não existiam. E ao radicalizar sempre, o Bolsonaro, quando perde essa capacidade, ele perde a capacidade de governar. Mas essa denúncia de hoje tem uma consequência maior, porque ela desmonta o esquema da família. Por isso que o Queiroz estava escondido. Por que precisou deixar esse senhor fora do jogo, na clandestinidade, tanto tempo, e só agora ele aparece, justamente como você, Thalita, bem ressalta, na casa do advogado Fred Wissel, que é o advogado não só do Flávio Bolsonaro, mas do próprio Bolsonaro. Ou seja, tem aí um conluio entre a família e os seus agregados. É isso que tem que ser desmontado, porque o Brasil não aguenta mais. Não é porque o Bolsonaro é um criminoso, mas é porque esse tipo de governo não atende a nenhuma das necessidades nacionais. Então, a pandemia foge de controle porque a lógica de composição do Ministério da Saúde é a lógica de bando. É a lógica que você não coloca um especialista, você coloca alguém da estrita confiança do chefe do clã. Você, no Ministério da Educação, a dificuldade para tirar o Weintraub não é porque você está tirando um técnico, um educador competente, você está tirando alguém de confiança do bando. Assim no Ministério de Direitos Humanos, assim no Ministério do Meio Ambiente. São os tentáculos da família enraizados no governo. E aí você tem o Guedes causando essa destruição na economia. Essa descoberta do Queiroz coloca sobre o país o dilema. Olha, não dá mais. Continuar com esse governo é exacerbar tensões a um ponto em que nós vamos chegar a um nível de tragédia maior do que nós estamos vivendo. Nós estamos com quase 1.500 mortos por dia, vamos chegar amanhã talvez a 50 mil mortos na pandemia.
enfim, é um quadro que tem que parar, porque senão o país não aguenta. E essas ações, essa ação não é uma ação fortuita, não se encontrou, por sorte, o Queiroz, mas é uma ação bem estudada e bem delimitada. Em relação a ser estudada e delimitada, também chama atenção que o promotor, inclusive do GAECO, que acompanhou essa prisão do Queiroz, afirmou que os agentes só foram informados que o alvo era Queiroz às 4h30 da manhã de hoje. Ele foi preso depois às 6 horas da manhã. Isso para evitar vazamento. Então, aí tem um componente de vamos deixar isso meio em segredo para que não possa vazar, e a gente já sabe, já discutiu vazamentos num passado agora bem recente, vazamentos da polícia. E um outro detalhe é que o mandado é de prisão preventiva, então Queiroz vai ficar preso e podendo negociar de fato uma delação. Há notícias na imprensa de que ele teria dito que é muito sensível em relação à filha dele, né? Ele te teria perguntado, inclusive, aconteceu alguma coisa com a minha filha? A filha que também já trabalhou em gabinetes da família Bolsonaro. Então, pode haver alguma coisa aí que o leve a fazer uma delação, né, professor? Esse deve ser agora, desde a manhã de hoje, o maior temor dentro do Palácio. Fico imaginando o clima que deve estar a situação dentro do Planalto. A gente já sentiu logo pela manhã que o Bolsonaro não para conversar com seus apoiadores naquele cercadinho ali na entrada do Palácio do Planalto. E esse quadro que você deu aí do delegado do GAECO dizer que só às 4h30 da manhã que souberam qual é o alvo, foi porque a ação foi muito, muito cuidadosa. Cuidadosa no seguinte sentido: se a gente notar, foi uma prisão preventiva solicitada pelo Ministério Público do Rio, que se articula com o Ministério Público de São Paulo, e quem faz a ação é a Polícia Civil. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a Polícia Civil é que teria que fazer mesmo essa investigação, mas isso não podia vazar, por exemplo, da Polícia Militar. As notícias que se tem é que os governadores estão tendo sérios problemas com as polícias militares. O Correio Brasiliense publicou ontem até uma matéria geral, ela não dá tantos detalhes, mas que esse é o maior temor. O apoio a Jair Bolsonaro é muito grande nas polícias estaduais, nas polícias militares estaduais, muito mais do que dentro do Exército. E são essas forças que ele conta para tentar solapar o poder dos governadores que concorrem com ele. A gente teve uma prévia disso naquele levante, naquele verdadeiro motim da Polícia Militar do Ceará, em que o governador Camilo Santana teve muita dificuldade de conter aquela reivindicação que começou como uma reivindicação salarial, mas se transformou numa sublevação armada contra o governo do Estado. Então, para não correr esse risco aqui com a PM, quer dizer, não seria a PM a fazer, essa ação. Eu estou dizendo, se vazasse, por exemplo, da PM, podia haver algum tipo de problema. Não foi também a Polícia Federal. Então, foram órgãos estaduais. Eu não sei aí qual é o controle que os governadores do Rio e de São Paulo tiveram sobre a ação, mas é uma ação de envergadura, possivelmente estavam sabendo, tomaram conhecimento, embora os ministérios públicos e as polícias tenham autonomia para esse tipo de ação. Mas o que eu digo é o seguinte: ele desmonta a lógica de bando. Eu volto a falar, eu não estou falando lógica de bando para ser panfletário, para fazer um discurso, não é conversa de botequim. O que eu estou dizendo é que não é uma lógica de disputa política que você faz na institucionalidade, é uma disputa feita nas sombras. Por isso é que o Queiroz tem muito receio do que possa acontecer com a filha dele, porque essa gente é capaz de tudo. Gente que é capaz de ir a uma guarnição militar, incentivar o golpe, gente que é capaz de incentivar um acampamento de grupos armados em Brasília, que vão até o Supremo Tribunal Militar, gente que é capaz de incentivar uma sublevação da Polícia Militar no estado do Ceará, é capaz de absolutamente tudo. Não nos esqueçamos da morte até agora não esclarecida do Adriano na Bahia. A gente não sabe, quer dizer, o Bebiano morreu de ataque cardíaco, quer dizer, a gente não pode levantar uma suspeita aqui sobre o Bebiano, mas sobre o Adriano é muito, muito estranho. O Adriano era um arquivo muito importante. O Queiroz preso vai precisar contar com
proteção, até para que ele fale. O Queiroz hoje é um arquivo vivo, é uma bomba de efeitos letais para o governo Bolsonaro. Ele e o advogado Fred Wessel, que acobertou o esconderijo do Queiroz esse tempo todo. Você citou o Adriano da Nóbrega, inclusive o advogado de Queiroz deu uma entrevista agora há pouquinho e ele é o mesmo advogado de Adriano da Nóbrega. Inclusive, ele foi questionado pelo repórter se foi indicação, de repente, de familiares de Adriano para familiares de Queiroz. Ele fala, pode ter acontecido, isso costuma acontecer, essas indicações, mas é o mesmo advogado de Adriano da Nóbrega. O advogado disse nessa mesma entrevista que Queiroz teria dito, numa curta conversa que ele teve agora há pouco com Queiroz, que ele teme pela própria vida. Então, também entra em questionamento que você fez agora há pouco, né, professor? E foi pedido na ordem de prisão de Queiroz que ele não fosse levado para uma prisão militar. Também de encontro com o aspecto que você traz agora na sua fala. Eu conversei com a Sinara Menezes, do blog Socialista Morena, há uma semana, se eu não me engano, quando aquele bombeiro foi preso no caso Marielle. E ela levantou essa bola também, de que sempre que Wilson Witzel, governador do estado, queria mandar algum recado para a família Bolsonaro, ele fazia andar o caso Marielle. Isso pode ter acontecido também nesse caso agora com a prisão de Queiroz, né, professor? Pode ser um sinal de alguma forma. Eu não sou investigador de polícia, eu não sei. É possível, mas não dá para afirmar. O que é importante, o que eu posso dizer, são as consequências políticas disso. O governo Bolsonaro, a gente precisa ver o seguinte, ele é um governo que só funciona quando está na ofensiva. Ele só funciona no ataque. Ele só funciona quando radicaliza a sociedade. Por quê? Ele precisa gerar tensão. Como administrativamente o governo é pífio, é medíocre, basta ver a gestão da educação, basta ver a gestão da saúde, basta ver a gestão da Mares. Essa gente veio para fazer aquilo que o Bolsonaro falou antes da posse, no início do seu governo, falou algumas vezes, eu vim não para fazer coisas, vim para desfazer, para desmontar. Então, na lógica do desmonte que ele está fazendo na educação, na saúde, na segurança, na pesquisa científica, na própria soberania nacional, e o Ministério das Relações Exteriores é outra ponta desse lado do bando, ele só pode atuar dessa maneira, desequilibrando o adversário. Então ele tira o chão. A gente nunca sabe qual é o próximo lance do Bolsonaro, porque num dia ele comete um ato, cavalga na frente do palácio, no outro dia diz que não é bem assim, no outro dia diz que ele foi mal interpretado, no outro dia ele acusa a imprensa. Então você nunca sabe aonde o governo está, o que é que ele vai fazer. Ele é imprevisível. Ele perdeu essa possibilidade de ser imprevisível ao se isolar, ao ficar acantonado, seja pelo Supremo, seja pelo Congresso. Ou seja, a semana passada, a ação do que facultava ao ministro Weintraub indicar reitores, a revelia da comunidade acadêmica, das universidades, foi devolvida assim, imediatamente pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Quer dizer, isso aconteceu 3 vezes na história recente do país, nos últimos 35 anos. Foi com Sarney e com a Dilma. Sarney em fim de governo, Dilma em fim de governo, e agora Bolsonaro, espero que em fim de governo. Então, o isolamento é crescente. Ele perdeu essa capacidade de ser ofensivo. Se ele perde isso, ele murcha. Porque ele não tem nem nada a apresentar. Se falasse, bom, é um governo que está murchando, mas veja que política que ele está fazendo na saúde, na prevenção da pandemia, veja que política ótima ele está fazendo na educação, erradicando o analfabetismo, dotando o ensino público de recursos. Não! É medíocre, quando para não dizer negativo. Então, ele perde o elan vital dele, eu digo, o impulso, a energia do governo murchou. É um governo que como se tivesse sido tirado da tomada. Então, ele está murchando. E o caso do Queiroz indicia uma outra coisa, que é a ligação dele com o crime organizado, que são as milícias. Milícias é crime organizado. Então, eu digo, lógica de bando não é força de expressão. É lógica seguinte, eu vou proteger os meus, eu vou fazer uma coluna para proteger os meus, custe o que custar. E se ele não defender o Queiroz, coisa que ele está tentando fazer, mas ele perde força
na lógica de bando. Nessa lógica. E é isso que está tirando a força dele. Ele está sendo esvaziado. É um governo que foi retirado, foi desligado da tomada. Professor, no entanto, das últimas vezes que, de certa forma, o governo Bolsonaro foi atacado ou se sentiu acuado, o presidente elevou o tom. Eu lembro de sexta-feira passada, quando o STF falou sobre aquele artigo da Constituição 142, de que as Forças Armadas não são poder moderador. Logo depois, Bolsonaro fez circular uma nota, assinada inclusive pelo ministro da Defesa também, pelo vice, dizendo que aquilo era uma afronta, inclusive ultrapassava poderes. Até peguei aqui a nota para lembrar alguns trechos. Papel e história das Forças Armadas. Enfim, não sei se você lembra também dessa nota, em que ele fala sobre não aceitar tentativas de poder, de tomada de poder por outro poder da República. Exatamente, é isso que constava na nota. Então, de certa forma, ele não acata decisões, ele sempre aumenta o tom, eleva o tom. E isso sempre que ele se sente acuado, isso costuma acontecer. Agora, nesse momento, você já explicou sobre ser um governo murcho, sobre estar murchando. Você acha que ele não vai tomar uma atitude dessa maneira? O problema é o seguinte, Thalita. Semana passada, a tensão com o meio militar se exacerbou muito, porque a nota dos três, a nota não lembro o nome, do ministro da Defesa dele, e eu não me lembro se foi o Braga Neto, quem foi que fez a terceira assinatura na nota de sábado. Hamilton Mourão e Fernando Azevedo. O Hamilton Mourão e o Azevedo, exato. Foi precedida na sexta-feira pela divulgação da entrevista do Luiz Alberto Ramos, que é um militar da ativa, general de 4 estrelas, que era o chefe aqui do Comando Militar aqui de São Paulo, que é amigo do Bolsonaro desde dos anos 70, e que foi para o governo, para a articulação política, e dá uma entrevista em que ele diz o seguinte: não tem risco de golpe, mas o outro lado não deve esticar a corda. Isso pegou muito mal, porque no domingo anterior ele fez um sobrevoo de helicóptero com o Bolsonaro na esplanada dos ministérios para supervisionar, para ver uma manifestação pedindo fechamento do STF, fechamento do Congresso. Ele desce do helicóptero, monta num cavalo e dá uma de Mussolini, querendo demonstrar força, num cavalo da Polícia Militar. Bom, o que acontece nessa semana, ao mesmo tempo, é o pronunciamento do Mark Miller, que é o comandante das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele pede desculpas por um ato que ele fez dias antes, que foi desfilar com o presidente Trump, depois da polícia ter reprimido uma manifestação contra o racismo na frente da Casa Branca, para o Trump ir até uma igreja próxima e exibir uma Bíblia. E o Mark Miller marcha com ele. Quando o Mark Miller é atacado pesadamente por ser um militar que está fazendo política, um militar da ativa, que está se tomando parte num governo, ou seja, apoiando um governo, o Mark Miller recua e se retrata num vídeo com a bandeira americana no fundo, dizendo: os militares não obedecem a governo, os militares obedecem à Constituição. Nós estamos defendendo o povo americano e nós jamais vamos ser um instrumento de ataque ao nosso povo. Isso foi divulgado na quarta-feira, se não me engano. Na sexta, o Ramos dá essa declaração que, se a gente comparar com a do Miller, é o oposto. Ele é um militar da ativa que toma partido num governo. E dentro das Forças Armadas, isso pegou muito mal. Pegou tão mal que a intenção do Bolsonaro era deslocá-lo para o comando do Exército, para ser o chefe do Exército, no lugar do general Pujol, que é um general profissional que não se mete em política, e ele foi, pelo desgaste, forçado a dizer: eu estou indo para a reserva. Então ele sai do jogo, ele não vai para o comando do Exército. O desgaste do Ramos, ele cometeu um ato de uma imprudência, um ato estúpido que ele cometeu, dentro da lógica dele. Cortou a carreira dele. Então, isso tudo fez com que o governo entrasse na defensiva. Ele não tem apoio, possivelmente, a gente não sabe, mas ele pode até tentar dar um golpe, mas ele não sustenta o golpe, porque ele não tem apoio, tudo indica, nas Forças Armadas. Ele pode ter nas polícias.
existe a perspectiva de ele tentar uma sublevação das polícias. O governador do Distrito Federal, o Ibanez, ele fez um ato de extrema coragem. O Ibanez não é um homem de esquerda, muito ao contrário, é um homem de direita. Quando ele percebeu que o ataque feito por aquele bando da Sarah Winter ao Supremo Tribunal Federal no sábado à noite contou com uma espécie de condescendência, de beneplácito da Polícia Militar, ele usou a linguagem que os militares entendem, destituiu o comandante da Polícia Militar. Não veio conversar com o comandante, saber o que aconteceu, que vocês não reprimiram, não impediram eles chegarem perto do Supremo. Não. Se o comandante não comanda a tropa, seja o motivo qual que for, ou ele apoia a ação, ou ele não tem força ou legitimidade para comandar a tropa, tem que sair fora e substitui. Então, esse tipo de ações, quer dizer, a ação em Brasília deu errado, a ação do Ramos deu errado, a ação de tentar aprovar na mão grande uma medida provisória que intervinha nas universidades deu errado. Toda a tentativa deles de enfrentarem o STF está dando muito errado. Ontem, a concessão ou não do habeas corpus ao ministro Weintraub tomou uma goleada de 9-2. E foi 9-2 porque o Alexandre Moraes se sentiu incapacitado de votar porque ele é o relator da medida. Então, ele não tem espaço no Supremo. Ele não tem articulação no Congresso, mesmo comprando o Centrão. Ele conta cada vez mais os grandes meios de comunicação, além da TVT, a Globo está contra ele, a Folha de São Paulo se coloca contra, claro que com graus variados, tem outros interesses. Mas os que se chamavam antigamente as forças vivas, as instituições, estão funcionando. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. O Congresso e o Supremo estão com todos os problemas que têm, exercendo a sua prerrogativa de serem poderes autônomos. Por isso é que ele se sentiu acuado e fez a nota dizendo que o Exército não vai, as Forças Armadas não vão acatar nenhuma ordem absurda de tomar o poder. Sim, mas se não vai tomar nenhuma ordem absurda, por que precisa explicitar? E o artigo 142 da Constituição foi como é que fala? Foi interpretado, não, mas o ministro Fux consagrou a defesa do artigo 142 é que as Forças Armadas não são um poder acima dos outros, o que se chama um poder moderador, capaz de intervir na cena política. Então, isso tudo configura um quadro de muito isolamento para o Bolsonaro, muita complicação. O problema é como é que a oposição está se organizando para isso, né? Porque a gente tem uma oposição fragmentada. A gente tem os governadores que acabaram, por pressão do comércio, abrindo as lojas, rompendo o isolamento. A gente tem a Polícia Federal colocada aí para perseguir os governadores, no caso do Pará, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, independente, não quero entrar aqui no juízo de valor sobre se o governador é honesto ou não, mas claramente a Polícia Federal foi instrumentalizada para perseguir os governadores, nesses 3 casos pelo menos. E a abertura do comércio, com o avanço da pandemia, está se mostrando um fiasco. Hoje, na Folha de São Paulo, o presidente da Associação dos Shopping Centers falou que, mesmo com a abertura, as vendas estão baixíssimas. Então, quer dizer, o governo perdeu o controle, nesse caso da pandemia, da saúde e da economia. O Paulo Guedes fala que quer continuar com a política de arroxo dele, quer vender a Eletrobras, quer apertar as contas públicas. Então, esses caras têm que sair. Não tem mais conversa, é um bando. E eu repito pela 4ª vez, eu não estou dizendo bando porque eu estou... Por ser uma conversa panfletária, mas é porque a lógica deles não é a lógica da política, é uma lógica extra-política. É uma lógica de um movimento de tensionamento constante. Só para finalizar, Thalita, isso mostra que o Bolsonaro é um péssimo militar. Péssimo na operação, na inteligência militar. Por quê? O que o militar faz na guerra? O militar busca reunir forças, atacar o inimigo de surpresa. Se ele é derrotado, se ele vê que as suas forças são inferiores, ele recua, reorganiza a sua tropa e tenta uma outra tática de ataque. O que o Bolsonaro faz? Ele ataca, ele é derrotado, ele volta um pouquinho e ataca de novo. Ele volta um pouquinho e ataca de novo. Ele não reorganiza, ele não planeja. Eu não sei como é que esse sujeito chegou a capitão. Eu não sei como é que esses militares que estão no governo fizeram escola militar.
questões básicas que estão, se você ler qualquer livro de tática militar, eu li alguns, não li 8 como o Paulo Guedes fala que leu, mas eu li um pouco, eu não sou militar, mas conheço um pouco disso, ele não obedece nenhuma tática, estratégia, movimentação de tropa, reagrupação de forças. Na política você faz isso vendo quem me apoia, quer dizer, não é tropa, mas é que partidos, que setores da sociedade, do empresariado podem me auxiliar numa nova articulação. Fernando Henrique fazia isso, Lula fazia isso com maestria. E o sujeito que vem do exército, que fala eu sou militar, é um inepto como militar, né? Pensando militarmente na política dessa maneira. Então é por isso que ele está se isolando e murchando. O governo saiu da tomada. Vamos ver quanto tempo aguenta essa bateria autônoma que ele tem na mão, que é a bateria de manter o governo nessas condições. Eu agradeço demais, porque você trouxe um panorama muito complexo desse cenário político que é complexo e você conseguiu mostrar as várias possibilidades, apontou, conseguiu costurar tudo, assim, ligando os pontos, você conseguiu costurar tudo e para a gente entender melhor do que se trata esse momento político. Professor Gilberto, agradeço demais a participação mais uma vez aqui no Bom para Todos. Um beijo grande para você e até uma próxima. Obrigado, até a próxima, Thalita.